primeira live do ano, no quadro de falando sobre ansiedade e depressão, trazendo um super tema. Na verdade, é a segunda parte dessa live, né? E trazendo uma forma de trazer uma visão sobre esse tema aqui, que eu achei bem interessante, como pode afetar algumas pessoas e que muita gente sofre de alguma forma, ou de forma direta ou indireta, o que eu vou falar sobre nessa live de hoje. O tema é sobre o bullying, né? E como o bullying pode estar relacionado à depressão. Eu enfoquei um pouco mais sobre a depressão na primeira parte dessa live, desse assunto, desse tema. E hoje eu vou focar um pouco mais na vítima de bullying. O que me chamou a atenção mediante as minhas pesquisas, estudos sobre esse tema, é que existe uma parte dessas pessoas que sofrem de bullying que se transformam em agressores também. Sabe aquela frase que diz: atrás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida? Essa frase ela ilustra bem a transformação dessa vítima de bullying nesse possível agressor. Isso vai aparecer em relacionamentos amorosos, na adolescência, né, na infância pode acontecer esse fato, e ao decorrer da vida vai se manifestar dessa forma, né, que eu estou falando, de uma forma agressiva, né? E para nos ajudar a entender um pouco mais dessa segmentação, né, o princípio da estrutura, o que pode acontecer de fato com essas pessoas, eu vou trazer algumas ideias para que a gente possa estar compartilhando essa visão, e você que está assistindo possa também colocar a sua opinião, o seu aprendizado, e se de fato talvez até você tenha sofrido bullying, até contar a sua história aqui embaixo nos comentários, porque assim, além de você, né, você teve a sua história, você pode ajudar outras pessoas. No momento que você compartilha a sua história, você está dizendo para as pessoas que não é só ele ou ela que está passando por aquilo. Tem mais pessoas. E isso tem um alívio muito grande para muitas pessoas, porque ela acha que só acontece com ela. Então, eu vou falar alguns termos aqui do bullying e até nomear esses possíveis agressores do bullying, e aí vocês vão entender um pouco mais. Eu vou retomar um pouco a parte final que eu falei da outra live, né? Na primeira parte desse tema, e aí continuar no tema de hoje. O bullying entre pares, ou bullying, está se tornando um tópico em nossa sociedade. Trazendo um pouco da visão europeia desse assunto, o estudo epidemiológico com a amostra de 16 mil adolescentes determinou 20% desses adolescentes sofreu de bullying ou sofreu de bullying em algum momento. Isso são dados que adolescentes do ensino médio, que tem um nível alto de estresse interpessoal, tem um desequilíbrio
emocional que se alterna e o desenvolvimento psicológico também. O principal objetivo dessa live, né, é divulgar as vítimas de intimidação de bullying, né, adolescentes ou crianças que sofreram ou continuam sofrendo intimidação, que em várias razões acabaram se tornando agressores e vítimas ao mesmo tempo. Olha que interessante. As vítimas acabam se tornando agressores também. E em alguns casos a gente vai julgar. É natural que a gente julgue. Mas se a gente for se aprofundar na pessoa que está agredindo o outro, com certeza ela foi ferida, ela foi agredida também em algum momento. O que são agressores psiquitim? Vamos falar um pouco da definição do bullying, né? Antes de falar da questão dos agressores. O bullying consiste em um tipo de violência que ocorre em uma relação de desequilíbrio de poder entre o perseguidor e a sua vítima. É repetida e prolongada ao longo do tempo e inclui comportamentos de natureza diversas, ataques físicos, verbais, psicológicos. Nesse sentido, o bullying é uma sequência de ações repetidas entre protagonistas, agressor e vítima, cuja relação persiste ao longo do tempo e desenvolve uma dinâmica certa e bem conhecida. Vítimas de bullying seriam aqueles jovens que, depois de terem sido vítimas diretas de bullying, acabam se tornando agressores, enquanto paralelamente podem continuar sendo vítimas de bullying. Em outras palavras, né, menores que foram assediados por outros que eles mesmos assediam, né, seus pares, são chamados de vítimas de intimidação. Daí, a partir desse ponto dessa live, eu vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, porque é um assunto de relevância, tá? Eu vou trazer para você os 11 tipos de violência e os diferentes tipos de agressão. Os tipos de agressões e agressores. Na literatura científica especializada no assunto, afirma que as vítimas de intimidação foram uma tipologia diferente. Olá, tudo bem? Diferente de agressores. Em geral, são distinguidos dois tipos fundamentais de agressores. Existem os valentões puros e existem vítimas de intimidação. Os valentões puros, eles são agressores que confiam em si mesmos. Eles intimidam outros e perseguem sem hesitar. Eles se encaixam melhor no que o resto, né? Riquezinho, seja bem-vindo. Eles se encaixam melhor do que o resto do estereotipo de uma criança agressiva que deseja expressar seu desejo de dominar os outros. Então, em geral, essas crianças ou adolescentes geralmente não são vítimas de outros agressores. Então, esses valentões puros, eles não são vítima de outros agressores. Já as vítimas de intimidação, né, como eu expliquei um pouco antes, nesse grupo eles podem desempenhar dois papéis, tanto como vítima, tanto como agressor, embora, como regra, não agredam, né, elas não vão agredir seus agressores, mas os outros menores consideram mais vulneráveis. Então, características das vítimas de intimidação. Esses agressores vitimados sofrem de uma ampla gama de problemas. Comparados a agressores puros, são as vítimas de intimidação que são mais ansiosas, solitárias, geralmente em estado de alta tensão, hipervigilância,
e tende a apresentar mais sintomas depressivos do que o resto. Eles confiam muito pouco nos outros, e o que leva a permanecer em alerta que ocorra um episódio de intimidação novamente. Então, pensando nisso, eu vou pedir para que você compartilhe, né, a sua visão sobre a questão do bullying. Se você conhece alguém que passou pelo bullying, quero que você compartilhe, né, a sua visão sobre esse assunto e que você possa, de fato, o aprendizado que até o momento você teve aqui, você possa também falar comigo. Então, afirma que as vítimas de intimidação mostram atitudes mais maquiavélicas. A falta de fé na natureza humana tende a manipular e enganar mais os outros, né? É mais desconfiada, é muitas vezes oculta a verdade como uma forma de proteção. De acordo com alguns estudiosos, as vítimas de intimidação apresentam mais lesões físicas e, ao mesmo tempo, representam um perigo maior para os seus parceiros. Como exemplo, em um estudo, né, que foi realizado, observou-se que as vítimas de intimidação tendem a se envolver em mais atos nos quais desempenham o papel de agressores do que agressores puros. As vítimas de intimidação, sendo vitimadas por tanto tempo, respondem aos seus pares de maneira hostil. Alguns estudos americanos enfatizam que é mais provável que esses jovens tragam armas para a escola, pois acreditam que serão protegidos dessa maneira. Problemas psicológicos. Vários estudos documentaram que as vítimas de bullying geralmente sofrem de ansiedade, depressão incluindo suicídio, isolamento social, distúrbios alimentares e transtorno estresse pós-traumático em comparação com outras crianças que não sofreram assédio. Além disso, as crianças agressoras da dinâmica de bullying experimentam rejeição social, problemas comportamentais, ansiedade, dificuldades acadêmicas e muitas vezes são um desafio para os adultos. Quando a criança é vítima de agressor, ao mesmo tempo, além de poder experimentar todos os sintomas descritos anteriormente, ela tende a ter mais dificuldades do que todos os outros em se encaixar em seu grupo social. Noélia, seja bem-vinda. Então, ela sofre mais intensamente estados de superexcitação do que eles não sabem como lidar e tem mais dificuldade acadêmica na escola. Então, tem dificuldade de se encaixar no grupo social. Tá? A gente está falando sobre pessoas que são vítimas de bullying, e essas pessoas que são vítimas de bullying, ela pode se tornar agressora, e tem os valentões puros, né? Que também dentro dessa dinâmica eles têm uma função dentro desse ciclo que eu falei aqui. É como se tornar vítima de bullying, né? Um ciclo de bullying. Ser vítima de bullying pode ter um impacto negativo na capacidade empática da vítima, que de longe de entender o comportamento do agressor. Tentará se defender mostrando um comportamento igualmente hostil. Esse seria o caso específico das vítimas de intimidação. Aí o que? Foi desenvolvida algumas hipóteses explicativas sobre a existência das vítimas de intimidação. Quando o adolescente está sendo vítima de assédio e não possui o apoio emocional de uma rede social de proteção adequada, um grupo de amigos, pais, professores, ou não aceita tal ajuda, pode recorrer à busca de uma alternativa informal de proteção contra a situação de ataque. Então, dessa maneira, o adolescente tentará alcançar uma reputação social baseada na imagem de uma pessoa rebelde,
forte e antissocial. Então, a mensagem implícita endereçada aos agressores seria que ele é uma pessoa corajosa e forte e tem os recursos para se defender. Pode ser que as vítimas tenham começado a se comportar agressivamente como uma forma de autodefesa contra ataques futuros. Então, nessa parte que eu estou falando aqui, você começa a entender que o ataque passa a ser uma defesa para essas pessoas que sofrem vítimas, né, são vítimas de bullying. Então, por esse contexto, elas vão ser um pouco mais rebeldes, elas vão se mostrar um pouco mais fortes, vão se mostrar um pouco mais antissocial, e aí eles vão querer atacar esse possível agressor. Também foi alegado que, Fábio, seja bem-vindo, que as vítimas de intimidação geralmente vêm de ambientes familiares violentos e disfuncionais. Então, como eu falei, eu comecei a live falando, atrás de uma pessoa que fere ou agride alguém, ela também foi agredida, ela também foi vítima. Se eu parto desse ponto, isso faz com que a minha empatia, a minha compaixão possa, né? Claro que a pessoa ela vai pagar pelas consequências das ações que ela tiver. Mas entendendo todo o processo interno e psicológico emocional da pessoa, a gente vai fazer esse processo reverso. Eles podem ter sido abusados por um irmão mais velho ou viram como algum membro da sua família maltratou outro parente. De fato, muitos comportamentos negativos relacionados à violência são aprendidos na infância e adolescência no ambiente familiar e também no caso de bullying. O meu objetivo com essa live é trazer realmente essa visão do bullying que talvez muitas pessoas ou então nós em algum momento talvez tenha sofrido isso na infância e na adolescência e a gente não se aprofundou nesse assunto. Então meu objetivo é trazer esse assunto, né, trazendo um pouco mais de estrutura, né, na forma de pensar, dar nome, né, trazer um pouco a parte teórica para que você possa pensar um pouco melhor sobre, né, ampliar a visão um pouco melhor sobre isso. E entender talvez você que esteja assistindo, você sofreu bullying e você não sabia e não entendia porque você seria ou é muito agressivo. Tem uma reação muito... seu comportamento reativo a certos fala de alguém ou então algumas ações das pessoas ao seu redor. E a partir dessa live possa ser que tenha caído algumas fichas para você ou para uma pessoa que você conhece que passa por isso. Então a linha de pensamento do vítimas de bullying pode ser uma linha de entendimento para essa situação. Como eu falei, o quadro é falando sobre depressão e ansiedade. E quando a gente fala de bullying, o bullying pode levar à depressão, ao suicídio também, e da depressão ao suicídio. Existem alguns casos que ocorrem baseado nisso. Então meu intuito é realmente trazer isso para vocês, informativo, orientação. Deixe nos seus comentários abaixo dessa live o que você achou, os seus aprendizados, a sua visão, e compartilhe essa live para mais pessoas. E toda segunda-feira, né, fazendo esse quadro aqui sobre ansiedade e depressão, como eu tinha dito em outras lives, surgiu mediante uma demanda clínica de atendimento que eu faço, né? Para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, né, psicólogo clínico, coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental.
Então, eu faço esse trabalho do desenvolvimento humano e a partir desse atendimento clínico, eu trago, né, a experiência e né, busco ainda mais estudo para trazer para vocês. E aí, a partir disso, né, informando vocês da melhor forma possível. E o intuito realmente é orientar vocês, que vocês estejam nessa jornada do crescer e contribuir, que você seja um vetor de mudança e que eu possa ser um vetor de mudança na sua vida. Acompanhe essa jornada, né, esses quadros. Tem o dia de segunda-feira, às 8h47, falando sobre ansiedade e depressão, esse quadro que eu estou falando com vocês. Dia de quarta-feira existe circuito de filmes através do filme, né? Fazer uma leitura desse filme, trazendo elementos da psicologia, para que você tenha um viés, um entendimento. E traga algumas coisas do filme, porque se não fosse isso, você ia assistir um filme, ia ser um filme legal, mas você não ia se atinar para alguns aprendizados e lições de vidas que aquele filme tem. E essa semana, o filme é Tomates Verdes Fritos. É bem interessante também. E dia de quinta-feira trazendo autoestima, inteligência emocional, trazendo também para você dia de quinta-feira coach, né? Seja produtividade, enfim, para que você saiba lidar em relação a questão das emoções, dos desafios que você está enfrentando. Quando a gente fala de ano novo, a gente acaba, isso fica mais latente na nossa mente, a questão de metas, objetivos. Eu preciso buscar, está entrando mais um ano, a situação do ano passado, eu não quero que continue acontecendo nesse novo ano, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, algumas ferramentas, algumas estratégias são interessantes você aplicar. E na quinta-feira eu vou trazer um tema bem interessante também, que eu vou chamar de 3 frases de virada de chave, né? Vai ser quase um mantra para você esse ano, né? São 3 frases, mas eu vou contextualizar essas 3 frases na quinta-feira, né? Esteja aqui e agradecer, né, por esse ano, né, que terminou, 2022, por vocês terem acompanhado. E eu, né, peço que continue acompanhando esse trabalho. Vai ter algumas novidades esse ano. Eu estou estruturando, organizando algumas coisas, algumas ideias. E aí, né, vocês vão saber de algumas novas ideias. E eu agradeço e parabenizo cada um de vocês. Tem um canal Whindeson Moraes Coach. O link está na bio aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe os vídeos, curta, para que mais pessoas eles possam acompanhar todo esse conteúdo. Gratidão, até a próxima, fica com Deus. Tchau, tchau, gente.